Não. É a Thaís que está falando? Isso, só para tirar essa dúvida, porque eu pensei Não, que eu não Thaís. tinha encontrado. Não. Eu vou passar para essa semana ainda, até quinta-feira, amanhã, vou postar lá. E a pontuação eu vou aumentar, tá? Para compensar essa atividade que não foi feita na semana passada, né? Vou somar com aquela que vocês fizeram, né? E subir um pouco a pontuação, viu? Até porque a nossa prova está próximo, né? Você viu aí? Que dia que é a nossa prova? É dia 16? Primeira VA? É na semana do dia 14 que eu vi. É dia 14 a prova? Não, né? É 16, não? Não, a semana do dia 14 aí vão ser todas as provas de todas as matérias. Ah, é. Isso mesmo. Nossa, então tá perto, Thaís. Né? Tá próximo, não tá? Alô? Thaís? Oi, tá bem próximo mesmo. Então nós temos essa semana, a outra e depois é prova, não é isso? Eu acho que sim. É. A gente olhar no calendário aí vai ser isso. Não, tem essa semana e mais duas. Aí na outra que é a prova. É? Ah, então dá um fôlegozinho para nós, né? Tenha misericórdia. Mas nós vamos fazer essa semana, tá? Vamos aumentando essas pontuações aí para chegar aos 50, né? Aos 50% e depois somar com a prova, né? Muito bem. Vocês estão bem? Como é que estão as aulas? Tá indo bem? Hein, pessoal? Milena, Débora, Luana, Fernanda. Vocês estão aí mesmo? Hein? Bom dia, professor. Tudo bem, graças a Deus. Conseguir levantar cedo? Sim, professor. Não caiu da cama? Não. Eu tô acostumada já. É. Hoje eu levantei muito cedo. Eu tenho uma cachorrinha que eu achei na rua, sabe? E trouxe para casa, tem 1 ano. E ela vem apresentando, de vez em quando, ela tem convulsão, sabe? E agora de madrugada ela tem uma convulsãozinha. E isso deixa a gente preocupada. Ela toma um remedinho, né? Toma um remédio controlado. Mas dá trabalho, né? E isso não é legal. Né? Mas aí eu já levantei bem mais cedo e dormi pouco. Vamos então, a Luciene entrou aí, vamos para a nossa aulinha, né? Seguir o nosso ritmo aí. Bom dia, professor. Você estava me esperando. Oi? Estou esperando, Bom né? dia, você estava me esperando. Estava te esperando, né? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Né? Pessoal, nós começamos já vimos muita coisa na aula passada, né? Nossas aulinhas têm rendido bastante, têm sido boas, né? Nós fizemos em uma análise, não sei se eu terminei, a parte dos princípios específicos de previdência, né? Nós falamos a parte aí na ideia de seguridade, de previdência social, os princípios constitucionais da seguridade social, né? E eu estava falando, não sei se na aula passada deu para... Eu comecei a abordar os princípios específicos de previdência social. E eu tinha comentado com vocês que diz que as relações jurídicas no âmbito da previdência, assistência e saúde são distintas, né? Tanto é que aqui, ó, quando a gente está analisando os princípios específicos de previdência, esse princípio aqui da filiação obrigatória, ele é um princípio típico de relação jurídica previdenciária.
Por quê? Porque a assistência tem uma outra configuração, né? Se eu for pedir um benefício assistencial, eles não vão solicitar, né, a comprovação de contribuição previdenciária, né? A LOAS, a lei orgânica, vai exigir se é idoso acima de 60, a partir de 65 anos ou deficiente, né? E que a renda seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, são distintas as relações jurídicas, né? Quando é que a pessoa bate na porta para pedir um benefício assistencial? Quando ela já não tem abrigo na relação jurídica previdenciária, né? Ali já não dá mais, ela não preenche os requisitos mais, né? Aí ela parte para busca do benefício assistencial. Eu mencionei para vocês, na prática é isso, né? Se você for advogar na área previdenciária, a pessoa vai te narrar uma história. E você, dentro dessa história dela, você vai enquadrar juridicamente aonde que você tem condições de pedir, né, uma proteção social para ela. Tá? Então, isso é muito interessante fazer esse gancho, né? A lei orgânica da assistência, quer dizer, se é relação de assistência, eu vou numa outra legislação. Se a relação jurídica é de natureza previdenciária, eu vou na legislação que estabelece, né, os requisitos de acesso, vínculo jurídico, né, da relação jurídica previdenciária. E isso vocês têm que fazer essa distinção de uma maneira muito clara, né? Eu advoguei para um casal, eu disse isso na aula passada, né, que ele contou uma história para mim e essa história eu concluí que não tinha jeito de abrigá-lo na Previdência. Eu fui abrigá-lo na assistência. E mesmo assim, né, houve uma sentença desfavorável, numa interpretação equivocada, né, do artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência, que o juiz entendeu, né, ele não tem renda, vive com a esposa doente, vive de ajuda das filhas, e o juiz entendeu que essa ajuda que as filhas dão, as filhas são casadas, têm vida própria, é a renda familiar deles. E não é. É uma interpretação equivocada, né? Então, nós vamos ver todo tipo de embate, né, dentro dessa situação. Eu trouxe aqui, de certa forma, eu tenho a sentença aqui, né? Vou mostrar para vocês como que é a sentença, como que o juiz proferiu essa sentença, né? Vocês querem que eu deixe o bate-papo aberto aí? Vou deixar, né? Vou ver se eu acho ela aqui e quero compartilhar com vocês. Quer ver? Ela está aqui, ó. Olha só, a sentença, né? Deixa eu pegar ela aqui. Um minutinho que eu vou abrir ela aqui e eu quero mostrar para vocês, né? Vou ver se eu compartilho ela aqui. Vamos ver se... Aqui, ó. Tá aí, ó. Então, ele proferiu a decisão e ele faz análise aqui, né? Diante da ausência, para a concessão do benefício, ele faz um preâmbulo, né? Dizendo que para a concessão do benefício assistencial, previsto no artigo, acho que, não estou vendo aqui, 21, né? 20, ele, né, fala da renda per capita, etc., a idade de 65 anos, né? Etc. Aí ele fala a condição de miserabilidade, né? A questão da renda. Houve uma alteração nesse requisito aqui, ó, do artigo 20, esse ano. Então, é igual ou inferior. Aqui está dizendo que é inferior porque ainda estava na vigência, não tinha ocorrido a publicação da lei que alterou esse critério aqui. Tá? Recente isso, foi recente. Né? A redação agora é igual ou inferior. Aqui está inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? Bom, ele preenche esses requisitos. Idade ele tem, o meu cliente.
E a renda? Ele não tem renda, né? Ele vive de ajuda das filhas. Aí que o juiz entendeu? Que a renda das filhas é a renda dele. Não é, né? Ausente, pois, um critério objetivo da apuração, cabe ao julgador, tal, né? Assim como o critério norteador dessa distinção deve-se aferir as condições de vida da parte autora, traduzidos pelos seguintes indicativos, dentre outros, os valores, né? As contas, as despesas, etc. Está dizendo aí para a fixação desse critério da renda, né? Inferior a um quarto do salário mínimo, né? Foi feita uma avaliação socioeconômica do casal, né? O juiz determinou essa avaliação por uma assistente social, né? A assistente social viu onde eles moravam, as condições. Ela conclui que a condição do casal é de vulnerabilidade, né? Ainda de acordo com o laudo, o autor não possui renda mensal, sobrevive de ajuda financeira das filhas. Ele admitiu isso no valor de 1.100, 1.200 salário mínimo, né? Os medicamentos são fornecidos pela rede pública. Verifico que o autor tem 3 filhas maiores e capazes, sendo uma, né? Ademais, as imagens demonstram que a residência encontra-se, né, em condições dignas e tal. A casa não é deles, né? A propriedade não é deles, a propriedade é de uma das filhas, né? E aí ele julga improcedente, né? Ele julga ante o exposto, por fim, sendo presumida a condição de pobreza ante, esta somente pode ser afastada mediante prova em contrário, né? No caso, ainda existe nos autos. Por essa razão, defiro os benefícios da justiça gratuita ante o exposto, julga improcedente o pedido deduzido na inicial. Dessa decisão, né, nós recorremos. A turma recursal, mesma coisa, embarcou na mesma linha. Aí eu embarguei e mostrei nos embargos que a renda familiar do casal, não, o que ajuda, o que as filhas aportam de alguma ajuda para a sobrevivência do casal não pode ser considerada. Não pode ser considerada. Então, deixa eu tirar minha cachorrinha daqui, um minutinho. Vem cá. Vocês têm cachorrinho? Ela entrou aqui no meu escritório. Bom, gente, vocês estão entendendo aí? Estão vendo a prática a distinção das relações jurídicas que se travam? Professor, eu estou com uma dúvida nesse caso desde a aula passada. Fala. Porque eu estagiei no escritório que trabalha na área previdenciária também. E a gente sempre vê essa questão, que o juiz leva em consideração essa renda que a família dá, não como uma renda, era o que eu entendia, né? Não como uma renda da pessoa, mas primeiramente seria a família que teria a obrigação de ajudar, né, de prover se a família tem condição, porque o que eu percebi é que eu olhava isso, né? Primeiro, a família tem condição, se a família não tem condição, aí sim passaria essa obrigação para o Estado. Será que o juiz não viu que essa família, então, teria condição de prover o sustento desse casal e por isso não concedeu? Será que não foi essa a visão? É a Fernanda, né? Isso, Fernanda. Fernanda, mas é um equívoco, sabe por quê? Ele está considerando que a renda do casal, que a ajuda que as filhas aportam, que as filhas aportam no casal, compõe a renda familiar, elas não vivem com o casal, entendeu? Então, esse é o equívoco. Tanto é que eu juntei um acórdão do STJ, da relatoria do ministro Napoleão Maia, em que ele aponta isso, que não se pode entender que um casal que recebe ajuda de filhos que já não vivem, né,
eles não compõem a renda familiar. Então, é um erro, um equívoco achar que essa ajuda... Se as filhas morassem com eles, com o casal, aí tudo bem. Mas elas não moram, elas têm vida própria, né? Cada uma né, tem a sua própria vida, a sua unidade familiar. Então, não se pode... Tanto é que nos embargos, aqui tem, ó, eu vou indicar para você, vou mostrar para você uma... Isso aqui é uma interpretação equivocada. Nos embargos, eu trago para análise, olha só. Então, nesse caso, só pode ser considerado a renda do núcleo familiar. Só Exato. quem, Isso, se exatamente. tiver um filho que tem dinheiro, aí vai ter que ser através de pedido de pensão, no caso, para poder compor. Não, peraí. Se É. o casal vive de ajuda, eles têm direito ao benefício assistencial, gente. Eles não têm renda, estão inscritos no CAD único, eles preenchem todas as condições. Presta atenção aqui no acórdão, vocês vão entender. Olha só. Nos embargos que nós fizemos, eu mostrei. Aqui tem. Olha só. O autor encontra-se em situação, em dados foram confirmados pela assistente social, nomeada pelo juiz, conforme o laudo pericial, que o autor encontra-se em situação de vulnerabilidade em relação à sua idade. A família não participa de programas sociais e possui renda insuficiente para as suas necessidades básicas. Olha o laudo. Não passando mais privações porque, segundo o autor, recebe ajuda financeira das filhas, né? Aí, ele está dando a entender que as filhas pertencem ao núcleo familiar, né? Olha só, aqui tem no acordo embargado, especificamente no parágrafo 6, mencionou que, no caso, embora as filhas não residam com o recorrente, claro está que elas possuem condições materiais de amparar os pais. Ora, isso é conversa, né? Que exerce atividade formal de professor. Outra filha é odontóloga. Na questão em discussão, o embargante entende que não houve um pronunciamento específico quanto à composição do núcleo familiar, na interpretação do artigo 20, parágrafos 1º e 3º da Lei 8.742, que é a lei orgânica. Ou seja, para o embargante, a matéria suscitada no recurso inominado não foi apreciada na sua integralidade. O acórdão, ora embargado, trilhou por um mesmo entendimento esboçado na decisão monocrática, né? Aí eu trago a colação, né? Data vem na questão da composição da renda familiar, pois em situação semelhante à que está sendo apreciada, assim entendeu o Conselho Superior Tribunal de Justiça. O conceito de renda mensal de família contido na LOAS deve ser aferido, levando-se em consideração a renda das pessoas do grupo familiar que compartilhe a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade, né? Idoso com 65 anos ou mais, etc. Na hipótese em que pese a filha da autora possuir renda, ela não compõe o conceito de renda de família, uma vez que não coabita com a recorrente, não podendo ser considerada para efeito de aferição da renda mensal per capita. Então, gente, aqui está muito claro, né, que o juiz trilhou por um caminho errado na interpretação do artigo 20. Né? As filhas não compõem a renda familiar. Se eu ajudo meu pai, que ele mora numa casinha junto com a minha mãe, né, ele não tem renda, não tem nada. Essa ajuda não pode ser... Ele não vive comigo. Né? Não pode ser afirmar que essa é uma renda familiar. Então, há um equívoco aí. Essa situação, né, ficou clara. Eu não sei se a Fernanda entendeu. Você entendeu, Fernanda? Você levantou essa questão? Eu entendi, só porque eu continuo ainda pensando do jeito que eu pensava antes. Como é que é? Repete aí. Eu entendi, mas eu ainda continuo pensando da maneira que eu pensava antes, porque se os filhos têm condição de ajudar o pai, têm formação superior, têm condição de manter o pai numa casa de propriedade que é dele, então eu acho que o Estado não tem essa obrigação. Porque se a família tem condição,
Agora, Mas se aí, eles comprovassem que ela está passando necessidade para ajudar o pai, que ela não tem Mas condição nessa mesmo, aí seria situação, diferente. mas mas nessa aí, situação é Fernanda, complicado, sabe por quê? Quando hum, você sai da sua família e cria um novo núcleo familiar, você compõe renda com seu esposo que às vezes não concorda. E também, às vezes, a pessoa tem um monte de filho e aí tem que atender as crianças primeiro, para depois atender os pais. Então, eu acho que a lei está mal interpretada mesmo, porque a partir do momento que é outro núcleo familiar, é outra composição de renda, e as decisões não é tomada só pela pessoa que quis ter uma nova família. você não está confundindo, Fernanda, um pouquinho a questão da relação de natureza civil, né? Que aí os filhos têm a obrigação de resguardar os pais, né? Nós não podemos, porque a relação jurídica é distinta, né? É interessante, né? Que aí a gente entra na seara civilista, né? No caso de ajuda aos pais, né? Pode ser, mas eu fico com a posição do STJ. Acho que o ministro Napoleão Maia foi muito feliz em fazer essa distinção, que os filhos, no caso, mesmo ajudando, eles não compõem a renda familiar do casal. O casal não tem renda, né? Então é nessa tecla que eu bato. Eu acho que é um equívoco na interpretação do juiz. Eu acho bom essa decisão, porque nas ações lá do escritório, a gente até às vezes tenta nem entrar muito nessa questão de que os vizinhos ajudam, a família ajuda para não atrapalhar, porque atrapalha, né? Então, se tem esse entendimento de que não entra, então eu acho melhor. Às vezes não tem jeito de você negar isso, porque na avaliação aqui, né, a assistente social que vai no local, ela faz, né, um relatório e esse relatório vai para os autos. E essa avaliação socioeconômica. E ela às vezes pergunta, né? Ela mesma, você viu que no relatório aí dela consta, né, uma referência a essa questão, tá? Entendeu? Eu digo assim, não esmiuçar muito, né? Porque aí foi até falado que é um valor fixo, parece, né? Então ficou uma coisa assim, parecendo renda mesmo, né? Geralmente nos casos que a gente pega não tem essa coisa fixa, né? Então a gente não tenta não esmiuçar muito, não aprofundar muito nisso daí, senão para mim fica parecendo como uma renda fixa. Que É, mas não é a renda familiar, né? Ela não compõe a renda familiar. Essa é a verdade. É uma interpretação equivocada do magistrado, né? E também seguido, infelizmente, pela turma recursal, né? Vocês estão vendo, então, tanto que esse assunto é bacana, né? Esse assunto é de primeira ordem, né? Muito interessante, muito bacana. Então, vamos retomar aqui, desculpa, a análise dos princípios específicos, né? De previdência. Essa questão da filiação obrigatória. E lembrando que a filiação também, que a pessoa que não exerce nenhuma atividade profissional, ela pode, se ela quiser, participar, né? Vincular-se à Previdência Social de forma facultativa, tá? Do caráter contributivo, isso está espelhado no artigo 200, né? 201 da Constituição Federal. Ninguém duvida, né? Que é contributivo. O equilíbrio financeiro e atuarial tem a ver com a questão da saúde financeira do sistema, né? Equilíbrio financeiro é despesa e receita. E esse termo atuarial aqui o atuário é aquela pessoa que faz projeções, né? Cálculos. Então, quando a Previdência oferece uma aposentadoria por idade, por exemplo, e exige que você contribua 15, mulher hoje, né, 20 anos, homem, a idade de 65 ou 62, isso não é aleatório. Isso é um cálculo que se faz, né, matemático, né, exigindo um tempo de contribuição. Garantia do benefício mínimo, ninguém pode receber menos do salário mínimo, né? Na relação jurídica previdenciária e também na assistencial. Aqui é a correção monetária do salário de contribuição. O salário de contribuição a gente vai ver com mais detalhe o Instituto do Salário de Contribuição, né?
que é um instituto importantíssimo na área previdenciária, né? É um instituto típico da relação previdenciária. Ele serve de base para a incidência da contribuição e serve de base para calcular o benefício previdenciário. Esse instituto é de uma magnitude, né? É algo assim muito importante. O valor real do benefício, a questão do benefício tem dois momentos, né? Dois momentos para você. Quando você requer o benefício, eles calculam, né? Existe uma metodologia de cálculo. Por isso, quem advoga na área previdenciária precisa entender essa mecânica, né? A gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas na hora que concede o benefício, se calcula, dentro de uma metodologia estabelecida pela lei, o benefício previdenciário. Depois que calcula e vem o ato de concessão, daqui para frente, concedeu hoje, daqui para frente o Estado garante, né, entre aspas, a atualização do benefício. Essa atualização é que acaba sendo um instrumento muito ineficaz, porque o reajuste anual que se faz, ele não atende, né, ao custo de vida, à renda, a uma perda de renda com o passar dos anos, né? Esse é um grande problema do idoso, né, da pessoa que recebe um benefício previdenciário. É a grande dificuldade, né, de manter a renda. Por isso que a pessoa que aposenta ou vive do benefício, ela precisa ser organizadinha, né? Não pode fazer... Tem uns que continuam trabalhando, porque a lei permite, você aposenta, mas por idade, por exemplo, e continua trabalhando, né? Mas tem outros que aposentam por invalidez e não podem trabalhar, a não ser que recupere da incapacidade, né? Da condição que o retirou da atividade profissional, laborativa, né? Professor, eu queria tirar uma dúvida em relação à aposentadoria por invalidez. Fala. A pessoa entra de licença, aí depois de um certo tempo ela vai aposentar. O senhor disse que a média é tirada de todo o período. Esse período que ela ficou de licença não pode entrar na média, né? Na conta, para poder ver. Vamos supor que ela tem um salário variável de 2 a 3 salário mínimo. Aí ela entra de licença, esse período não entra na média ou ele entra? Entrava. Hoje não entra mais. Eu estava com dúvidas em relação a essa média que o senhor tinha falado na aula passada. Essa pergunta sua é ótima, né? Com a nova reforma, porque o período que a pessoa fica de gozo de benefício, se eu ficar de auxílio-doença por 1 ano, 2 anos, pelo artigo 60 da Lei 8.000, do Decreto 3.048, ele foi alterado. E esse período contava para efeito de tempo de contribuição, né? Era uma ficção jurídica, tá? Eu estou sem ele aqui porque houve uma alteração, né? Ele foi alterado agora, recentemente, o Decreto 3.048. A gente vai ver isso, né? Mas pela redação anterior, antes da emenda, sim, contava, tá? Prefeito de cálculo. Era uma ficção. O período que eu ficava, por exemplo, de auxílio-doença, 6 meses, 8 meses, 12 meses, era considerado para efeito de cálculo, tá? Era. Certo? Isso aí. Mas não contribui para a pessoa, não vem descontar do benefício da auxílio-doença? Não incide. Isso aí, o regime geral, não. Você pode estar confundindo com servidor público. Servidor público, sim, estatutário. Mas regime geral, trabalhador, não. Não incide contribuição sobre o benefício, tá? Está lá no artigo 201. No artigo 195 da Constituição. Quem é servidor estatutário, sim. Mesmo afastado, recebendo benefício, contribui. Mas o regime geral, não. Viu? Artigo 190. Entendi. A pessoa teria que contribuir por conta, então, nesse período. Não, se ela está afastada, se ela é do regime geral, eu vou explicar isso direitinho daqui a pouco, né? Mas o servidor estatutário, mesmo afastado por um benefício ou outro,
o aposentado, ele continua contribuindo para o regime previdenciário. No regime geral, não. Tá? Respondi sua pergunta, Luciene? Não sei se foi a Luciene que me perguntou. Foi eu que perguntei, mais ou menos. Eu estava perguntando assim, em relação à média que é feita. Se esses períodos que a pessoa, por exemplo, está esperando a justiça agir, se esse tempo vai contar para poder fazer as contas, a média, entendeu? Eu não entendi sua colocação. Entendeu? Não? Não. É assim, o senhor disse assim, ó, que a pessoa vai contribuir com 2 salários e ela passa a contribuir com 3, mas aí vai somar tudo, os 15 anos para aposentar por tempo, por idade, né? O período que a pessoa entra na justiça, ela fica 5 anos esperando, ela não está contribuindo nada. Aí vai pegar esses valores zero, mais 10 anos de 3 salários mínimos e fazer a média? Não. Não. Ou é tudo... Não. Isso. Aí é diferente. Espera aí. Só um pouquinho. Nossa, a sua pergunta, a primeira, foi assim: a pessoa entrou de auxílio-doença. Fui lá no INSS, né? Ou então aposentei por invalidez. Vou ficar aí um ano. Isso. Né? Isso. Vou colocar auxílio-doença, que é melhor. Fico aí um ano de auxílio-doença. Esse período conta, eu estou afastado, recebendo, né, o salário previdenciário. Se conta como tempo, né? Contava como tempo de contribuição, que a reforma proíbe a contagem fictícia. Entendeu? A reforma, a emenda 103 de novembro do ano passado. Mudou. Mudou. Né? Antes, sim. Agora, não. Tá? Houve uma modificação aí na orientação, né, na questão da contagem do tempo. Isso chama tempo fictício. Aí, quando eu retornava, e lá na frente, se eu fosse aposentar, por exemplo, por idade, esse tempo de um ano contava. Né? Embora eu não tenha contribuído, mas eu recebi um benefício por esse período, ele contava. Entendeu? Agora, se eu entro com ação, né, pedindo um benefício previdenciário, eu preciso ter cuidado, porque se essa ação demorar, né, se eu tiver uma sentença improcedente, eu tenho que voltar a contribuir, senão eu perco o meu vínculo previdenciário. Tá? Aí é diferente. Tá? É diferente. Uma coisa é eu estar afastado por concessão de um benefício, por ato administrativo, né? Outra coisa é negar um benefício, eu entrar judicialmente, ficar esperando, aí eu preciso ver o tempo para mim manter o vínculo previdenciário. Entendeu? Ô, professor, é o Agson. É porque vocês estão fazendo perguntas, elas estão um pouquinho avançadas, e a gente precisa ver um pouco os institutos aqui. Pode falar, Adson. Sobre a questão dos retroativos. A pessoa, no caso, a partir do momento que ele entra com a ação, desde que o INSS, a partir do INSS, até se caso o INSS negar, entra pela via judicial. Essa questão dos retroativos, ele tem que estar contribuindo até sair uma sentença da aposentadoria dele ou não é necessário? É o que eu estou dizendo. Se eu, por exemplo, peço uma aposentadoria por invalidez, né? Veja bem, a ação judicial ela não vai inibir, né? Ela não tem força a não ser que seja julgado procedente, entendeu? Se eu entro com uma ação, vocês estão preocupados com a questão da judicializada, né? Se eu entro com uma ação, agora, por exemplo, eu tive um exemplo, da senhora, dona Ana Maria. Ela completou 60 anos, trabalhadora urbana, e foi lá, ela não estava trabalhando, ainda estava na condição de segurada, foi lá e pediu a aposentadoria dela. Né? A Previdência negou a aposentadoria. Né? E com essa confusão toda,
E demorou a responder, porque ela entrou administrativamente, eles demoraram, enrolaram demais. Aí nós tivemos que entrar com a ação, né? E eu preocupado, porque ela precisa manter o vínculo dela previdenciário, né? E eu falei para o filho, olha, é porque ela recolhe individualmente, como autônoma, eu falei, fala para sua mãe continuar recolhendo, né? Porque o caso era um caso complicado, né? Acabou dando certo. Então, eu recomendei que ela continuasse contribuindo, que pode acontecer de ocorrer uma sentença improcedente, um pedido improcedente, né? E ela já, ao final da ação, que o processo demora, prestação jurisdicional, ela já até perdeu a condição de segurado. Isso tem que ser observado pelo advogado, entendeu? No curso da demanda, tá? Isso é um detalhe importante. Nós vamos entrar nisso porque a gente está falando de institutos aqui que, indiretamente, eles precisam ser trabalhados para a gente ter uma compreensão melhor. Mas a regra é essa, tá? Podemos prosseguir aí? Hein, pessoal? Vamos gravar. Pode sim, pode. Vamos lá, então. Acho que daqui a pouco vai dar uma fechadinha aí e a gente retorna pelo tempo da segunda aula nossa, né? O que a gente... Veja bem, às vezes a gente tem uma certa dificuldade e uma certa resistência em não gravar bem os institutos, né? E ficar muito com o lado prático. O lado prático é ótimo, mas a gente tem que ver, ter uma compreensão clara dos institutos, né? Então, eu falei da preservação do valor real. Existem muitas ações hoje, né, revisionais de benefícios, teses. Agora mesmo saiu um entendimento do STJ, né, no início desse ano, sobre o cálculo de toda uma vida, né? Interessante essa matéria, né? Então, tem aí teses revisionais do valor do benefício. A previdência complementar, eu queria que vocês observassem bem isso daqui, ó. Isso aqui é um princípio. Todo o sistema previdenciário estabelece a previdência complementar, né? O que é a previdência complementar? A previdência complementar, por que existe previdência complementar? É porque o regime estatal previdenciário, né, ele garante um teto, né? O benefício é pago um valor mínimo, no caso do regime geral, o salário mínimo, que é o teto mínimo, e máximo R$ 6.106, que é o teto máximo. Quem ganha acima disso, quem ganha 8 mil, por exemplo, você está numa empresa há muitos anos, quem ganha 8, 9 mil reais, né? Você tem que fazer uma previdência complementar para poder, né, não ter uma perda de renda tão grande quando você for aposentar. Como é que você faz uma previdência complementar? Você faz Existem duas modalidades de previdência complementar. A previdência complementar aberta, que os bancos, em geral, oferecem aos seus clientes, né? Você vai lá, faz um contrato, capitaliza vários anos, depois, quando você for aposentar, você transforma aquele período todo que você capitalizou numa renda mensal. E existe a previdência complementar fechada, que é formada por uma empresa e os empregados dessa empresa, né? Então, muita gente faz uma previdência complementar aberta, né? A OAB tem um plano de previdência complementar fechada para os advogados, né? Os advogados podem fazer uma previdência complementar. Por que fazer a previdência complementar? Para poder não ter a perda de renda tão grande, né? Às vezes você ganha um pouco mais, como é que você vai fazer? Como é que você vai sobreviver? Ganha 8 mil, 9 mil, aposenta, o INSS vai te pagar 6 mil reais, então está tendo uma perda grande de renda. Aonde você vai tirar para complementar isso? Na previdência complementar, que é uma relação jurídica de ordem privada, né? O vínculo jurídico é privado. Certo, gente? Ó, daqui a pouco deve fechar, a gente volta, tá? Estou falando aqui. Bom, vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Nosso esqueminha aqui, caprichado. Preservação do valor real, previdência complementar.